dia, terceiros anos. Vamos continuar. Nós terminamos todos os animais, né? Nós vimos todos os invertebrados. E, por fim, os vertebrados. Terminamos com aves e mamíferos na última aula que nós tivemos. E agora nós vamos entrar em fisiologia humana. Alguns sistemas, né, do nosso organismo, do corpo humano. O primeiro sistema é o sistema digestivo, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, ó, aqui do lado estão os órgãos que formam o sistema digestivo, tá? Vamos mais pra cá a tela. Pronto. Então, a digestão se inicia na boca. Já se inicia a digestão, já vai ter enzimas trabalhando, a gente vai ver tudo isso, tá bom? Desce pelo esôfago. Estômago, continua a digestão. Do estômago vai para a primeira porção do intestino, que é o intestino delgado, a primeira porção do duodeno, onde ocorre a maior parte da digestão. E no final do intestino, são formadas as fezes e aí se termina a digestão, tá bom? Então, aqui do lado, quais são os órgãos do sistema digestório? Eu vou tentar ir marcando com a canetinha para vocês. Então, o primeiro é a boca, faringe, que tá aqui, tá? No comecinho. Da faringe, o alimento vai pro esôfago, tá bem onde tá a câmera, né? Eu tô pondo o dedo. Mas o que importa é vocês verem onde eu tô grifando. Então, o esôfago, do esôfago, o estômago. Estômago, o intestino delgado, que é a primeira porção aqui, tá vendo, ó? Lembrando que é importante lembrar, o intestino delgado, ele tem 3 partes, duodeno, jejuno e íleo. A maior parte da nossa digestão ocorre no duodeno. Isso é importante, a gente vai ver com detalhes no próximo slide, tá bom? E aí, intestino grosso, onde ainda ocorre a absorção de alguns sais minerais e principalmente de água, formando as fezes, reto e ânus, tá bom? Então, esses são os órgãos que fazem parte. Mas algumas glândulas, elas auxiliam a digestão, tá? Elas não fazem parte do sistema digestório, mas ela auxilia a digestão, liberando substâncias necessárias para que ela ocorra. Quais são? As glândulas salivares aqui em cima, o fígado, que libera a bile, e o pâncreas aqui, ó, entre o estômago e o intestino, que vai liberar enzimas, tá? Para a digestão. E é isso que a gente vai ver a partir do próximo slide. Existem 2 tipos de digestão. A digestão mecânica. Deixa eu tirar a canetinha. Subiu. A digestão mecânica, que ocorre através de movimentos, e a digestão química, que ocorre através de enzimas e a bile, que eu vou explicar o que é quando a gente chega lá, tá bom? Primeiro, digestão mecânica. Ocorre de 2 formas, tá? Elas são 3, na verdade. A primeira é a mastigação, né? Os dentes, a língua participam dessa parte da digestão mecânica, que é a mastigação. Após o alimento ser mastigado, a gente vai deglutir, que a gente chama de engolir. Então, tudo isso faz parte da digestão mecânica, tá? E os movimentos peristálticos. Professor, o que é movimento peristáltico? A musculatura de alguns órgãos do sistema digestório fazem esse movimento, assim, ó. Né? Os músculos ficam contraindo e relaxando. Esse movimento faz com que auxilie na mistura, né, das enzimas, do alimento e auxilia na digestão, tá? Os movimentos peristálticos, eles se iniciam no esôfago. Vamos voltar lá para ver quem é o esôfago? Deixa eu apagar aqui, ó. Volta, calma. Primeiro eu vou apagar e aqui eu vou mostrar o esôfago. Tá? Então, quando ocorre a deglutição, o alimento passa pelo esôfago. E os movimentos peristálticos, que a gente estava acabando de falar, auxilia o alimento a descer para o estômago, chegar aqui para o estômago. Por isso que às vezes é até pergunta de vestibular. Por que se eu me alimentar de cabeça para baixo, se eu engolir o alimento estando de cabeça para baixo, o meu alimento vai para o estômago da mesma forma? A que se deve isso? É uma pergunta. Tá? Um exercício que a gente costuma ver por aí. Se deve aos movimentos peristálticos do esôfago, que empurra o alimento para baixo, chegando no estômago, tá bom? Além do esôfago, eu tenho movimentos peristálticos aqui no intestino, que auxilia, né,
na movimentação do alimento, com as enzimas e com as outras substâncias, auxiliando aí o alimento a ser absorvido, né, e formar as fezes, tá bom? Agora, então, vamos voltar para onde nós já estávamos, digestão mecânica. Ocorre a mastigação, a deglutição e esses movimentos peristálticos que eu acabei de falar, principalmente onde eles ocorrem, no esôfago, para o alimento descer até o estômago, e no intestino, auxiliando a digestão, tá bom, gente? E aí a gente vai entrar na digestão química agora, tá? Que é a maior parte da digestão que nós temos, que é realizada através de enzimas digestivas. A gente vai ver em quais lugares, em quais órgãos ocorre a digestão, de que alimento, o que alimento é digerido naquele órgão e quais enzimas atuam, tá? E depois a bile, que é lá no duodeno, tá bom? Então vamos lá, para variar uma tabelinha, tá bom? Aqui, a boca, a digestão já acontece na boca, porque na boca nós temos a enzima chamada, deixa eu pegar aqui a canetinha de novo, a amilase salivar, tá vendo? Um dos componentes da amilase salivar é a ptialina. Como ele é muito conhecido, é um dos principais, eu coloquei junto que pode aparecer em exercício, tá bom? Então, as glândulas salivares liberam essa enzima, tá? E na nossa saliva, na boca, a gente começa a mastigar, ou seja, misturar o alimento com essa enzima. Essa enzima atua em pH neutro, isso é super importante, porque cada parte da digestão vai ocorrer em um pH diferente, tá? E se não tiver esse pH, a enzima não trabalha, ela não funciona, digamos assim. Então, para a amilase salivar trabalhar, quebrar o amido, quebrar o alimento, precisa estar em pH neutro. Então, a nossa boca tem um pH neutro, tá? E o que é digerido na boca? Tudo? Eu vou mastigando, vai quebrando partícula de todas as substâncias do alimento? Não. Amido e o glicogênio. Tá aqui, tá vendo? O que é amido? Amido é reserva vegetal, gente. Então, a gente pode imaginar que eu tenho amido no pão, que é do trigo, batata, cenoura, tudo que é massa, tudo que for massa é amido. Então, a digestão dessas substâncias já começam a ocorrer na boca. Quando ocorre essa mistura do alimento com a saliva, né? Essas enzimas, a amilase salivar, e forma aquela massa, né, que a gente vai deglutir, eu formei o bolo alimentar, tá vendo? Então, o bolo alimentar, ele é formado, e aí vai ocorrer a deglutição, e o alimento passa pelo esôfago, movimentos peristálticos, chega no estômago. No estômago, o pH é ácido, tá? Então, as enzimas que são liberadas no estômago, formado por células que estão na parede e liberadas por células que estão na parede do estômago, trabalham no pH ácido, que é o suco gástrico. Principal enzima componente do suco gástrico, a pepsina. Aparece muito em exercício, por isso que eu pus ela, tá bom? Então no estômago que ocorre a digestão, né, professora? Que todo mundo fala que digere o alimento no estômago, quando a gente come. Se o estômago tá pesado é porque não tá digerindo direito, então no estômago digere tudo. Não. No estômago se digere só proteína, tá? Então, proteína seria principalmente o que a gente come de origem animal, né? Ovo, as carnes no geral, carne de peixe, de frango, qualquer carne, né? Porco, boi, tudo que o leite, né? Derivados do leite, né? São proteínas, é formado por proteínas e vai ser digerido no estômago, tá? Começar a ser digerido no estômago, tudo bem? Ocorreu essa digestão, né, da proteína lá no estômago, o bolo alimentar, de bolo alimentar passa a ser o quimo. E o quimo vai para o intestino delgado. Só que não é em toda a região do intestino delgado que ocorre essa digestão. É na primeira porção, chamada de duodeno. Então, é no duodeno, que tem um pH também diferenciado das outras regiões que já ocorreram digestão, boca e estômago, tem o pH agora básico. Ocorre a digestão com dois tipos de enzimas, né? O suco entérico, próprio duodeno, liberado pelo próprio duodeno, e o suco pancreático, que vem do pâncreas. Então, o pâncreas, ele não participa ativamente da digestão, mas ele libera enzimas que vão auxiliar a digestão lá no duodeno, tá bom? Por isso que ele faz...
Ele não faz parte do sistema digestório, mas ele auxilia, ele é uma glândula auxiliar do sistema digestório. Eu não posso falar que ele é um órgão do sistema digestório, ele não é. Ele é uma glândula auxiliar, tá bom? Esses dois sucos, né, que tem várias enzimas aí dentro, o entérico e o pancreático, aí sim eles vão digerir o amido, que começou a ser digerido lá na boca, a proteína, que já tinha sido começada a digerir no estômago, e agora vão começar a digestão de gordura, que são os lipídios, tá? Para digerir a gordura, existe uma substância que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, chamada de bile. A bile, como tá aí, ó, ela é um emulsificador de gordura, ou seja, ela quebra as moléculas de gordura. Ela auxilia a quebra da molécula de gordura para que continue ocorrendo a digestão no duodeno, tá bom? Então, o fígado também, ele não é um órgão do sistema digestório, mas ele libera uma substância que auxilia a digestão. Tranquilo, gente? E aí terminou toda essa digestão de bile, suco entérico, suco pancreático no duodeno. Aquilo que era quimo agora se transformou em quilo, tá? Esse quilo, deixa eu apagar tudo e eu vou voltar. Eu vou voltar aqui no esquema, tá vendo? Então, ó, o alimento, ele já passou pela boca, digeriu o amido, formou o bolo alimentar. Desceu pelo esôfago no estômago, esse bolo alimentar, sofreu a digestão, né? Do suco gástrico, e aí digeriu proteína, formou o quimo. Do quimo veio para o intestino delgado, suco entérico, suco pancreático e bile, quebra a molécula de gordura, digere amido e proteína também, formou o quilo, não é isso? E aí vai para as outras porções do intestino delgado, chega no intestino grosso. O intestino grosso é onde tem muito movimento peristáltico, né? Que eu já expliquei esse movimento da musculatura desses órgãos. E aí auxilia ainda na absorção de alguns sais minerais e de água. Retirando a água dessa massa, né? Que é o quilo, eu vou ter a formação das fezes, né? E aí passa pelo reto e ânus. Tudo bem? Terminou a digestão. Então vamos voltar aqui. É isso aí. Tá bom, gente? Eu espero que não haja dúvidas, né? Não é difícil, é só saber o que acontece em cada parte, em cada órgão do sistema digestório. O principal tá aqui nessa tabela, né? Opa, volta a tabela. O que é digerido na boca, qual o pH que é digerido, qual a enzima que age, tá? Essa tabela é o mais importante. E entender o que muitas vezes é pegadinha de exercício, que bile não é enzima. Então, às vezes, o exercício está falando quais enzimas atuam no duodeno. Aí tá lá suco entérico, suco pancreático e bile. Tá errado, porque a bile não é enzima, tá bom? É só o suco entérico e o suco pancreático, por exemplo, tá bom? Então é isso aí, né? Próxima semana eu mando exercícios com o próximo sistema. Quem ainda não fez o trabalho, que eu passei até vídeo explicando como é para fazer esse mês. Até sexta-feira tem que me entregar as questões de vertebrados. Passou sexta-feira, não me entregou as questões de vertebrados, vai valer menos. Eu vou aceitar? Vou aceitar, vai valer menos, tá? Então terminem direitinho. Como tem atividade para entregar sexta-feira agora, eu não tô passando atividade essa semana, eu vou passar na semana que vem. Tá bom? Então aproveita, vai lá, faz um caderno, manda no Classroom para mim, para eu corrigir, tá? Continuem estudando, continuem em casa se possível, se tiver que sair, máscara, álcool em gel, ainda não acabou, não é brincadeira, existe muito risco ainda, tá bom? Se cuidem, que logo isso vai acabar. Embora esteja demorando, vai acabar, mas a gente tem que ter paciência e se cuidar, tá? Boa semana, pessoal. Até semana que vem. Foi. Tá gravando ainda, vai ter que...